Amigos, boas noites. Peço desculpa esta cara de cu. Portanto, ao poste para sábado, dia 31 de janeiro, não é? Porque no domingo já é dia 1, exatamente. Portanto, último dia de janeiro, no dia de amanhã. Temos Tugão, temos aqui um Rio Ave Aroca, ok? Temos um Rio Ave que vem de perder 4-0 em casa contra... Em casa não, fora. Era em casa do Nacional, na Madeira, por 4-0. Um Arouca que vendeu muito caro o jogo contra o Sporting e só perde com o golo aos 90 mais 5, se não sei erro. Rio Ave 2.51, empate 3.23, Arouca 2.78, mais de meio 1.29, mais 2,5 2.0, over 0.50 1.40. Onde é que está? Ambas marcam 1.74 e gols marcados das pares a 1.86. Estamos a falar de um Arouca que a jogar fora de portas, tem 9 jogos realizados, tem 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, marcou 9 gols, sofreu 23. O Arouca é das equipas que mais gols têm sofridos no campeonato e que, aliás, é a pior defesa do campeonato. Mentira, atrás do AVS, é a segunda pior defesa do campeonato e a maior parte dos gols encaixados são fora. O Rio Ave, por sua vez, em casa, tem 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 10 marcados, 15 sofridos. Nos últimos 5 jogos, o Rio Ave apenas venceu o Casa Pia por 3-1, depois de estar 0-0 no intervalo. Nos outros 4, perdeu 3 deles, empatou um deles e teve sempre golos em ambas as partes nesses 4 jogos. Já o Arouca vem de empatar nos Açores a 0, depois empatou em casa contra o Gil, estava ganhando 2-1 ao intervalo, perdeu fora com o Tondela, estava a perder 2-1 ao intervalo, ganhou em casa, ganhou fora ao AVS por 1-0 e, como eu disse, vendeu muito caro aqui o jogo contra o Sporting, perdendo apenas por 2-1, passar a perder 1-0 ao intervalo. Gosto mais do meio a 1.30, acho que está aqui um modo bastante interessante. Gols marcados nas pares a 1.86, também gosto. Em termos de confronto direto, 57% dos últimos confrontos diretos deu ambas marcam. Gosto aqui bastante do ambas marcam está a 1.74, parece-me de veras interessante. Ambas marcam tem pintado no contexto do Arouca a jogar fora os últimos 70% dos jogos. O Rio Ave em casa, a cada 2 jogos, um deles tem ambas marcam. Olhando aqui, este ambas marcam 1.74, gosto muito, e gosto muito de gols marcados em ambas partes a 1.86, tem sido mais ou menos uma constante destas duas equipas, sobretudo na componente defensiva do que é sofrer em golos em ambas as partes, portanto não me parece todo descabido este gols marcados em ambas partes a 1.86. Saltamos agora para a nossa Alemanha, vamos falar de Bundesliga e de Premier, como vocês já sabem. A nossa Bundesliga, olha, perdi a Bundesliga, não perdi nada. Werder Bremen vai receber a equipa do Borussia Mönchengladbach. Estamos a falar do Werder Bremen a 2.22, empate 3.55, Borussia Mönchengladbach 3.08, mais de meio 1.21, mais de meio 1.67. Golos marcados, ambas as partes 1.62. Estamos a falar do Werder Bremen nas últimas 5 partidas. Empatou 0 com o Augsburgo fora, levou 3-0 do Dortmund fora, 3-3 em casa com o Frankfurt, jogaço. Perdeu fora com o Leverkusen por 1-0 e perdeu em casa com o Hoffenheim por 2-0. E como é que o Werder Bremen não marcou um golo nesse jogo? Já o Borussia nos últimos 5 jogos perdeu fora com o Dortmund por 2 bolas, ganhou em casa o Augsburgo 4-0, perdeu fora com o Hoffenheim 5-1, empatou fora com o Augsburgo 0-0, com o Hamburgo, desculpem, e perdeu em casa contra o Stuttgart por 3-0. Estamos a falar de um Werder Bremen que em casa tem 9 jogos realizados, 3 empates, 3 derrotas, 3 vitórias, 11 golos marcados a 7 golos sofridos. Já o Borussia a jogar fora de portas tem 9 jogos realizados, 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 11 golos marcados, 12 golos sofridos. O ambas marcam pintou em 83% dos jogos recentes entre eles, 5 em 6. Over 2,5 pintou nos 6 jogos recentes entre eles. Over 2,5 está a 1.67. Ambas marcam está a 1.56. A própria combinação, ambas marcam com mais 2,5, dá-vos uma de 1.91. Eu gosto quer delas de forma individual, quer elas assim em conjunto, como eu disse. E também gosto muito com os mercados nas partes a 1.72. Acho que o mercado está aqui ligeiramente desajustado até para a realidade aqui do encontro, muito sinceramente. E gosto muito deste over 2,5. Tem sido uma tendência quer de Werder Bremen, quer de Borussia, jogos com bastantes golos. O Borussia não é o primeiro a marcar, raramente é o primeiro a marcar. Quando o consegue ser, até consegue ganhar no fim com 107% de percentagem. Já o Borussia, quando é a primeira equipa a marcar, ganha no fim 100% das vezes neste contexto. Duas equipas que estão a sofrer acima do esperado, ok? E estão a marcar. O Werder Bremen não está a marcar com o que queria, já o Borussia está a marcar até acima do que queria. Portanto, pode ser um jogo aqui muito interessante para golos. E gosto muito, já disse que gosto muito deste over 2,5. Frankfurt contra Bayer Leverkusen. Temos um Frankfurt que perdeu no último jogo de Liga dos Campeões em casa por 2-0 contra o Tottenham.
já estava eliminado da prova. Já o Leverkusen ganhou por 3-0 e garantiu um lugar no play-off de acesso aos oitavos. Frankfurt 3.10, empate 3.90, Leverkusen 2.13. Estamos a falar de um Frankfurt que está neste momento, ora bem, 5 pontos do Leverkusen. Leverkusen que ocupa a última posição europeia. O Leverkusen está a deixar aqui fugir um bocadinho o comboio do acesso à Liga dos Campeões, onde se encontra Borussia Dortmund, Hoffenheim, Leipzig e pode ou não ser o Stuttgart, tendo em conta se a Alemanha ganha mais uma vaga extra na próxima época ou não. Mais de meio 1.52, over 0.50 1.26, gols marcados nas pares 1.45. Desculpem, o que é que eu disse? Eu disse aqui as neiras. Não, ambas marcam 1.45, assim é, e gols marcados nas partes a 1.50. O Frankfurt nos últimos 5 jogos perdeu 3-2 com o Stuttgart fora, empatou 3-3 em casa do Werder Bremen, perdeu 3-2 fora para a Liga dos Campeões do Karabakh, levou 3-1 em casa do Hoffenheim e perdeu 2-0 em casa com o Tottenham. Nos últimos 5 jogos, portanto, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 golos sofridos nos últimos 5 jogos. Marcou em 1, 2, 3, 4 deles, só não marcou ao Tottenham. Já o Leverkusen vinha de perder 4-1 em casa com o Stuttgart, perdeu 1-0 fora com o Hoffenheim, perdeu 2-0 fora com o Olympiacos, mas venceu o Werder Bremen em casa por 1-0 e venceu o Villarreal por aqui por 3-0. E temos de confronto direto em 5 dos últimos 6 jogos, deu ambas marcam. Nos últimos 100 jogos, nos últimos 6 jogos, deu 100% de over 2,5. Teve sempre over 2,5 nos duelos entre eles. Estamos a falar de um Leverkusen que a jogar em casa tem 3 derrotas, 1 empate, 4 vitórias, 15 golos marcados, 15 golos sofridos. Já em casa, a equipa do Frankfurt tem 9 jogos gazados, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 16 golos marcados, 15 golos sofridos. Acho que isto pode ser um jogo aqui muito interessante para o mercado. Aqui para os golos marcados nas partes a 1.50. Este over 2,5 a 1.52 está interessante, tendo em conta a permeabilidade que o Frankfurt tem em termos defensivos e a facilidade com que qualquer adversário lhes marca. Aqui está um bocadinho na componente do o Leverkusen, que me deixa aqui um bocadinho de pé atrás, porque tem vindo a melhorar nos últimos 2 jogos, Werder Bremen e Villarreal, mas antes disso teve exibições um bocadinho aquém. E, por exemplo, aqui o ambas marcam a 1.45 também me parece interessante, mas ficaremos apenas aqui. Talvez o ambas marcam, gols marcados ambas partes, o over 2,5, muito naquele sentido de tem que haver um gol pelo menos de cada equipa para vir o over 2,5, porque eu não acredito que haja um over 2,5 do género o Leverkusen a dar 3 ao Frankfurt ou vice-versa. Ok? Hamburgo contra Bayern de Munique. Atenção, com o Hamburgo em casa é um bicho diferente com o bicho fora. O Bayern, que vem de perder com o Augsburgo em termos de campeonato, por 2-1 em casa, primeira derrota do campeonato do Bayern. Fora, foi vencer o PSG por 2-1. Reparem, nos últimos 5 jogos, o Bayern sofreu em 4 deles. Nada interessante. Já o Hamburgo, nos últimos 5, não venceu nenhum. Perdeu com o Hoffenheim fora 4-1, empatou em casa com o Frankfurt uma bola, perdeu fora com o Friburgo 2-1, empatou em casa 0-0 com o Borussia e empatou fora com 0-0 com o St. Pauli no derby. Mas agora reparem, Hamburgo fora. Não tem nenhuma vitória, 3 empates, 6 derrotas. 4 marcados, 18 sofridos. Hamburgo em casa. Só perdeu 2 jogos, empatou 3, 4 vitórias, 13 gols marcados, 9 sofridos. Não perde há 5 jogos a jogar no seu terreno. O Bayern é escusado de ver, né, o que eles fazem em casa ou fora. Isto é trituradora máxima. Né? Estamos a falar aqui de um Hamburgo 8.20, empate 6.50, vai no 1.30, mais ou menos está 1.32, over 0.50 está 1.26. Obviamente o mercado aqui está extremamente ajustado à realidade do encontro. Gols marcados em ambas partes está 1.31, o Bayern para marcar em ambas partes está 1.74, já nem chega a 1.70. Eu aqui gosto apenas e só do handicap a favor, 2 handicaps a favor do Hamburgo. Mais 3.0 a 1.22, mais 2.75 a 1.34. Outro mercado aqui interessante, e vocês já sabem qual é que eu vou falar, porque envolve sempre os jogos do Bayern. Mais de 1.0 HT está a 1.30, o mais de 1.5 gols da HT está a 1.85, mas o Bayern vai jogar fora. Certo que esse mercado veio quando eu vos falei no vídeo neste jogo aqui do Bayern, por exemplo. Aqui não veio, aqui também não, aqui também não veio, mas veio, por exemplo, a última vez veio foi no jogo com o Colónia, mas o mais de 1.0 HT, ou seja, já vê pelo menos um gol na primeira parte, parece-me interessante. E acho que pode ser um jogo giro aqui para irmos tentar ir buscar aqui algum tipo de over. Liverpool, Newcastle. Liverpool parece estar aqui a tentar dar um mini pontapé na crise, quer dizer, eles parecem que vão dando mini pontapés na crise, mas depois a crise volta e vai, e volta, e volta, e vai, e volta, e depois volta e vai. Nem eles sabem muito bem o que é que eles querem aqui. Então, a falar no Liverpool, já sabem que se fosse este jogo, fosse na casa do Newcastle, o que é que eu ia falar. Estamos a falar no Liverpool, que ocupa neste momento a 6ª posição. Nos últimos 5 jogos da Premier, 4 empates, 1 derrota. Perderam com o Bournemouth. Depois, com o Newcastle, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias seguidas, mas depois empatou com não sei quem e perdeu com alguém.
O Newcastle, como eu tinha dito, empatou com o Wolverhampton fora. Sim, empatou com o Wolverhampton fora a zeros e depois venceu. Perdeu em casa com o Aston Villa por 2-0. Em termos de confronto diretos, nos últimos 5 de 7 jogos, 71% deles deu ambas marcam. O over 2,5, 71% das vezes também pintou. O over 2,5 está com uma odd belíssima de... E eu fechei a Premier, sou esperto. De 1.62, gols marcados nos pares 1.53. O Liverpool nos últimos 5 jogos sofreu de toda a gente, à exceção do Karabakh. Portanto, nos últimos 5 sofreu em 4. Sofreu do Bournemouth, não sofreu do Marselha fora, e podia ter sofrido, sofreu do Burnley, sofreu do Barnsley. Aliás, se formos ver os últimos jogos do Liverpool em casa, eles ficaram a zeros 1, 2, 3, 4 jogos em 10. Todos os outros 10 sofreram sempre. Já o Newcastle fora nos últimos 10 partidas só não marcou ao Sunderland no derby e não marcou ao United e ao Wolverhampton. Nos outros jogos marcou sempre. Este mais 2,5 1.72 eu gosto muito na perspectiva de o Newcastle marca pelo menos um gol, ou seja, a questão do ambas marcam. Okay? O ambas marcam está 1.57. Também dá aqui uma odd bastante interessante, um bet builder de ambas marcam com mais 2,5, dá-vos uma odd de 1.86. Também me parece muito interessante para se poder aproveitar durante o dia de amanhã. Continuando aqui a nossa vida, acho que são os odds mais interessantes e os gols marcados nas partes também. O mais certo é nós fazermos aqui uma pequena dobra de Premier League com gols marcados em ambas as partes. Chelsea, West Ham United. Chelsea que vem de vencer fora o Nápoles por 3-2, depois de estar a ganhar 1-0, permitiu o comeback, ainda foi vencer por 3-2. Portanto, isto já é o terceiro jogo do novo treinador, do Liam Rosnier. Acho que ele jogou contra o Pafos. Jogou contra o Arsenal já jogaram contra o Arsenal, acho eu. Se não falha a morta, jogou contra Brentford, Pafos, Chelsea e Nápoles. Vem neste momento 4 vitórias seguidas. O Chelsea ocupa neste momento a 5ª posição. Está em lugar de garantir um lugar na Liga dos Campeões da próxima época, porque a partir de Inglaterra vai ganhar um lugar extra. O West Ham a jogar fora, 11 partidas, 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 11 golos marcados, 19 golos sofridos. Já o senhor Chelsea a jogar em casa tem 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 17 golos marcados, 11 golos sofridos. Ok? Vem de 4 vitórias seguidas, como eu disse. Estamos a falar de um Chelsea a 1.51, empate 4.55, West Ham 5.90. Eu sei que não falei eu não falei do modo de uma match shot de um dos jogos ingleses que falamos. Agora está-me a esquecer. Mas lá está. Não gosto muito dela. Mais também 1.52, over 0.51, 1.25, golos marcados nas pares 1.50, o ambas marcam está 1.62. Nos últimos 4 em 6 duelos, 67% das vezes deu ambas marcam. Nos últimos 83% desses duelos, deu over 2,5. Ok? Duas equipas, quer uma, quer outra, contexto fora para o West Ham, contexto em casa para o Chelsea, a cada 2 dá ambas marcam, num deles. Acima um bocadinho de cada 2, acima um bocadinho, expressei mal, a cada 2, ligeiramente acima de 1, tem dado ambas marcam nos jogos do West Ham. Duas equipas muito propícias a golos em ambas as partes. O West Ham adora sofrer no que é o primeiro período do jogo e depois do que é o meio da segunda parte, um bocadinho aqui a ver com a exposição. O Chelsea até costuma marcar um bocadinho mais golos na segunda parte do que marca na primeira. Gosto aqui muito estes golos marcados em ambas as partes, a 1.50. Este over 2,5 estará sempre a pensar num ambas marcam, já não gosto tanto. Obrigaria sempre o West Ham a marcar, o Chelsea a ter que empatar, a fazer o 2-1. Não estou a ver o Chelsea a dar 3-0 ao West Ham, nem estou a ver o West Ham a dar 3-0 ao Chelsea. O Chelsea ainda não está nesse ponto de rebuçado. Portanto, este over 2,5 será sempre mais a pensar numa questão do há um ambas marcam pelo menos no jogo para estar um igual, para depois poder surgir um gol e o over 2,5 propriamente um 3-0. Prefiro aqui abstrair-me um bocadinho disso e ficar aqui apenas pelo golos marcados em ambas as partes a 1.50 e o over 0.50 a 1.25. Acredito sim que seja um jogo bem mais interessante para se trabalhar no live. E o senhor Arsenal, que vai defrontar o Leeds United, Arsenal que escorregou com o United em casa ao perder por 3-2. Neste momento o Arsenal não ganha há 3 jogos no que é a Premier League. No que é a Premier League, o Arsenal não ganha há 3 jogos. Ok, vai defrontar o Leeds em termos de Premier. Nos últimos, ora bem, 1, 2, 3, nos últimos 4 jogos de Premier, empatou com o Liverpool a 0 fora, empatou com o United em casa a 1 bola, perdeu fora 4-3 com o Newcastle e venceu o Fulham em casa por 1 bola a 0. O Leeds é um bicho um bocado estranho. O Leeds fora de casa tem 12 jogos, ganhou 1, empatou 4, perdeu 7, 12 golos marcados, 25 sofridos. O Leeds em casa, 11 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas apenas, 19 golos marcados, 13 golos sofridos. O Arsenal é a melhor equipa a jogar em casa e é a melhor equipa a jogar fora.
mas marca bem menos fora do que o que marca em casa. Aqui dado curioso, aqui um dado interessante. Estamos a falar aqui de um Leeds, onde é que está? De um Leeds a 5.80, empate 4-12, Arsenal 1.58. Não estou muito convidado para esta odd do Arsenal, tendo em conta as prestações recentes do Arsenal, quer Premier, sobretudo Premier, e até a própria exibição contra o Kairat, apesar do 11 bastante rodado. Até aqui a contar ao contexto Leeds em casa, o que eles têm conseguido fazer em casa, equipas como o Chelsea, como o Liverpool, como o United, apesar de todos os problemas, não acho que esta odd do Arsenal esteja perfeitamente esteja ajustada para a realidade. As odds que eu aqui gosto são claramente o mais 2,5 a 1.30, houve 0.50 a 1.37, gols marcados nas pares a 1.74, gosto bastante. O Arsenal tem sido uma equipa que mais ou menos marca, deixa lá uns golinhos em ambas as partes. O Leeds para marcar na primeira parte só no início e no final dos jogos. Sofrer tem tido, nos jogos recentes obviamente, no contexto de casa, não tem sofrido muitos gols na primeira parte, tem sofrido sim nas segundas partes, tem sido o período onde o Leeds se mais expõe e talvez por isso tenha dado mais questão de sofrer golos. Nos últimos 80% no contexto dos jogos do Leeds em casa deu ambas marcam. Os últimos 70% do Arsenal a jogar fora deu ambas marcam. Estamos a falar de duas equipas com uma média de golos 1.8 para o Leeds, 2.1 para o Arsenal em termos overall, ok? Em termos overall. Mais do meio está 1.91. Eu consigo gostar deste mais 2,5 a 1.91. Acho que aguardarei um bocadinho para ver o 11 do Arsenal para depois entrar no mesmo. Claro, quando chegar perto disso, esta odd já não vai estar a 1.91, já vai ter baixado uns tiques, mas estou bem com essa questão. Outra odd que eu vou aqui gostar bastante, sobretudo olhando ao contexto Leeds United, handicap para o Leeds mais 2.0 a 1.21 também me parece aqui muito, muito interessante. Obviamente estamos a falar do Arsenal, obviamente estamos a falar de uma equipa que tem uma média de 2.4 cantos nas primeiras partes, eles ganham muito mais cantos em termos de média. Nas segundas partes, mais 3.5 cantos, HT 1.50, parece-me giro. Se tivermos um Arsenal bem dominante, com muita bola e empurrar o Leeds para o seu terreno, poderá ser interessante trabalhar aqui cantos a favor do Arsenal. Amigos, estamos conversados, está bem? E é isto, o oposto está feito. Amanhã temos novo oposto para domingo, onde já vamos ter em entrada os grandes do futebol português e por aí fora. Portanto, meus caros, um beijo e um queijo. Se querem apoiar este projeto, já sabem, deixem o like, comentem, partilhem, que é para metermos isso nos 2.000 subscritores. Deixem o like e o comentário, que é para o algoritmo nos mostrar a mais pessoas para ficarem aqui desculpem, a conhecer o canal. Se quiserem apoiar de outra forma, Jofrino 29 na Bet7, Jofrino 29 na Winu, têm bónus espetaculares da Bet7, têm bónus na Winu. Se tiverem alguma dúvida, tem um site na descrição, tem as minhas redes sociais se quiserem fazer algum tipo de pergunta. Se quiserem subscrever a Corner Pro através do link ou usando o código de parceiro, também ajudam, porque assim vocês podem ter acesso durante 3 dias para toda esta informação que é paga, mas durante 3 dias podem usá-la, podem ter acesso a ela, aliás, de forma gratuita, depois entenderem se vale a pena pagar a subscrição mensal à Corner Pro ou não. Eles têm bots para vos darem infos e avisos sobre certa tendência de jogos que vocês definam para certos padrões e etc. que vocês achem interessantes para depois estar atentos a um jogo. Portanto, amigos, estamos conversados, quase 20 minutinhos de vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo.